Sempre busquei os teus planos pra mim e entreguei os meus sonhos a ti. Escolhi te seguir, o meu sim eu te dei, tudo deixei pra trás, só a ti confiei minhas esperanças. Inseguranças, tudo eu deixei, me abandonei em ti, creio em tuas promessas pra mim, no seu tempo se realizarão, basta só confiar e esperar a tua vontade, Senhor, se cumprir. Creio em tuas promessas pra mim, no seu tempo se realizarão, basta só confiar e esperar a tua vontade, Senhor, em mim se cumprir. Sempre busquei os teus planos pra mim e entreguei os meus sonhos a ti. Escolhi te seguir, o meu sim eu te dei, tudo deixei pra trás, só te confiei minhas esperanças. Inseguranças, tudo eu deixei, me abandonei em ti, creio em tuas promessas pra mim, no seu tempo se realizarão, basta só confiar e esperar a tua vontade, Senhor, se cumprir. Creio em tuas promessas pra mim, no seu tempo se realizarão, basta só confiar e esperar a tua vontade, Senhor, em mim se cumprir. Voltamos com o Papo Aberto. E essa voz belíssima é de uma carioca da gema, compositora e serva de Deus, como ela mesma diz, né? Está acompanhada pelo tecladista André de Oliveira, é o terceiro CD independente dessa grande intérprete da música católica. Seja muito bem-vinda, Aline Venturi. Que bom ter você de novo no Papo Aberto, né? Obrigada, Márcio. Poxa, já não uma é a alegria. Primeira vez, sinal de que a gente gostou, você viu? É verdade, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui trazendo meu novo filhote. O CD Floresceu. Bom, florescer, não é? Isso, floresceu. Floresceu, Isso. floresceu. É. Depois de 2 anos e meio, eu tenho o grande prazer em receber você aqui de novo, não é? Nesse período, tenho certeza que muitas coisas boas aconteceram. Sim. Espero que você traga essas novidades aqui pra gente. Mas antes, nos conte a história dessa música que você acabou de cantar pra gente. Então, essa canção fala das promessas de Deus na nossa vida, da gente acreditar, porque às vezes pode demorar um pouco, mas o Senhor sempre cumpre a promessa dele na nossa vida. Então, fala disso, de entregar os meus sonhos a Deus, os meus planos, tudo eu entreguei nas mãos de Deus. E, engraçado, uma curiosidade que eu vou falar em primeira mão,
essa canção, Tuas Promessas, eu fiz depois de uma conversa ao telefone com a Juliana de Paula, que nós somos amigas já há anos. E um dia a gente conversou, partilhou da vida, tanto. E quando acabei, desliguei o telefone, eu peguei o violão para fazer, diante de tudo que a gente tinha conversado. Muito legal, depois eu pude dizer isso para ela. E é uma canção muito linda, assim, de abandono mesmo. Música e superação são duas palavras que fazem parte da sua trajetória de vida, né? Sim. Então, sob essa perspectiva, conta um pouquinho dessa história aí pra gente. Olha, Márcio, então, muitas pessoas sabem, né, porque eu venho testemunhando isso, até porque sinto que é meu dever, assim, e até como gratidão de tentar ajudar outras pessoas também, gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Então, muitas pessoas sabem do meu testemunho. Eu tenho 2 filhos, o Pedro, de 4 anos, e a Luísa, de 3 anos. E o meu filho Pedro, ele é portador de uma síndrome chamada osteogênese imperfeita. São os ossinhos de cristal. Você já ouviu falar? Então, ele fratura com facilidade, né? Então, ele nasceu fraturado. Até hoje, ele teve 5 fraturas, 3 cirurgias. Ele operou os fêmures, ele tem haste dentro dos fêmures para evitar, se ele quebrar, né, evita muito as fraturas. Então, o Pedrinho precisou fazer 1 ano de fisioterapia com uma doutora, uma fisioterapeuta que é doutora em osteogênese, que preparou ele, maravilhosa, um anjo da nossa vida. Então, a gente vem tentando dar para o Pedrinho uma qualidade de vida, né, para ele. E ele andou tarde, andou com 1 ano e 7 meses, depois de fazer esse 1 ano de fisioterapia. Hoje ele é uma criança assim, normal, perfeito. Você olha, você não diz, né? Porque ele, enfim, é lindo, esperto, anda, corre até demais, e isso é um grande problema para a gente. Então, ele faz um tratamento de 4 em 4 meses, fica 3 dias internado recebendo a medicação para os ossinhos. Então, eu tentei olhar para dentro dessa nossa história de vida e tentar olhar por um outro ângulo, sabe? Porque assim, foi muito sofrimento que a gente passou. Eu tive 2 pancreatites num período de 2 meses, grávida inclusive. Então assim, foi milagre após milagre. Pedro ficou entubado 20 dias, 2 meses na UTI quando nasceu. Foi muita luta. E hoje, por isso o nome do disco é Floresceu também, porque hoje quando eu vejo meu filho saudável, para lá, para cá, andando, né? A minha filha, uma princesinha, nosso raio do sol, eu engravidei quando ele estava com 4 meses, e eu nem segurava ele no colo direito. Ele ficava em cima de um colchãozinho para a gente... Tinha medo dele fraturar, né? Então, vendo isso tudo, eu pensei, nossa, o meu jardim floresceu agora, porque, por um momento, eu vi o jardim morto de verdade. Então, virou uma coisa só, né? O testemunho da minha vida, da minha família, com a minha missão com a música. E eu não parei um segundo. Eu não parei, não posso parar. Por isso que eu te falei, pela gratidão a Deus, por tudo que Ele tem feito na vida do Pedro e na nossa família. E também para ajudar tantas pessoas que estão passando por coisas piores até do que eu, né? Às vezes, porque nem sempre a gente está bem, né? O Pedro fraturou no palco no ano passado, no meu show, Márcio. Assim, eu nunca pensei que fosse viver isso. Na frente de todo mundo, do público. Assim, ele andou de 1 metro para cá, no meio do caminho ele nem correu, ele caiu e quebrou. Então, naquele momento, o meu testemunho estava se fazendo real ali na frente das pessoas. Foi bem doído, assim. E eu fiquei pensando muito, né? O que Deus queria, o que Ele queria me mostrar. Então, às vezes, quando a gente está num momento assim de dor mesmo, de você se sentir, às vezes você pensa, né? O Senhor se esqueceu de mim, né? Ele não está me vendo. E aí, quando você procura ajudar outras pessoas, tirar o foco da tua dor, né? Você olha para o outro e tentar ajudar, é maravilhoso, assim. Então, o Pedrinho, ele é o xodó, né? Todo mundo sabe da história dele, eu faço questão de dizer. Então, as pessoas se emocionam com ele, com cada conquista, quando ele tem alguma contusão. Às vezes não é fratura, mas tem contusão. Aí para de andar. Aí fica semanas sem andar. Aí, quando ele volta, eu coloco na internet os primeiros passos. Aí todo mundo chora tudo de novo, né? Com alegria, assim. Então, virou uma coisa só. Eu canto com muito amor para Deus, assim, porque Ele nos escolheu, né?
para receber o Pedrinho. E eu vejo isso, a canção, ela nasce da vida, né? A vida se transforma em canção. E muitas vezes, ao cantar a sua dor, você também canta o remédio para essa dor, não é? Isso mesmo. E é remédio não só para você, é remédio também para quem ouve. E olha, já são 17 anos nessa caminhada belíssima de evangelização, né? Sei que esse tempo passa voando, mas os desafios, eles se renovam de dia após dia. E além de todos esses desafios que você acabou de contar para a gente, de ordem pessoal, da sua vida, tem também aqueles desafios diários da missão, não é? Sim. Queria saber de você, qual é o desafio, o grande desafio em relação ao ministério? É compor uma canção? É se preparar para um show? O que na hora de colocar esse dom a serviço, você percebe que é o seu maior desafio? Eu acho que o maior desafio que eu tenho hoje é muitas vezes, de não me deixar abater diante das coisas que eu vivo, às vezes, dentro da minha casa, com o Pedro, de tentar ser firme naquilo que eu venho cantando, né? Porque, assim, a partir do momento que eu canto, é um compromisso muito forte com Deus e com as pessoas, né? Então, assim, não é que eu não posso em nenhum momento estar triste, muito pelo contrário. As pessoas, elas se identificam com a gente quando a gente mostra a nossa humanidade, né? Porque na nossa fraqueza o Senhor vem nos fortalecendo. Mas o grande desafio é de seguir em frente, assim. Não importa, às vezes, o cansaço da alma e, às vezes, cansaço físico. Vocês não imaginam como é difícil andar atrás de uma criança que não pode cair. Correr, né, e pular, enfim. Mas de você estar firme, assim, Ele tá com se quantos apegar. anos, o Pedrinho? Está com 4. Olha aí. E pensa que cada semana ele é um super-herói, né? Ele é um Homem-Aranha, ele é o Flash. Eu falo, meu filho, olha só, o Flash, E a mãe é o você não anjo da pode guarda, não é? E o anjo da guarda. O seu super-herói não muda, né? O dele muda, o seu não, né? O meu não, eu estou sempre ali com ele. Então, isso para mim tem sido um grande desafio, de estar, me apegar naquilo que eu canto, que é esperar, de fato, em Deus e confiar cegamente. Suas inspirações, elas mudaram muito, Aline, depois que você se tornou mãe? Olha, Márcio, por enquanto não. As pessoas pensam até que as canções do Floresceu foram depois do Pedro, porque muitas falam disso, de superação de dor. Na verdade, não foram. Eu só fiz 2 canções depois de ser mãe. Todas foram antes, mas assim, do contato com as pessoas, daquilo que elas vinham testemunhando. Então, agora que eu estou voltando a compor, porque assim, a gente começa a compor, e depois a gente fica um tempão, pelo menos eu, um tempão sem compor, parece que você se esvazia quando grava um disco. Aí, para depois você começar a fazer. Então, eu acho que o que vai vir daqui para frente deve ser alguma coisa diferente, sim. Eu acredito nisso. Você é jovem, não é? Você é uma artista. E a gente sabe que quando a gente começa a se colocar à disposição do Evangelho, ou a gente vai ali seguindo Jesus mais de perto, tem um tema que acompanha a gente. Não tem como a gente desvincular a nossa vida dele, que é a santidade. Não é? Para você, uma mulher jovem, no meio artístico, é meio cristão, mas é um meio artístico, tem luzes, tem palco, tem televisão, não é? Tem exposição, que é para você santidade. Olha, você tocou num assunto forte mesmo. Para mim, a santidade é assim, dentro desse meio que eu vivo, é a minha integridade, acima de tudo. Cantar a verdade mesmo, aquilo que eu acredito, né? Sem me deixar vender, entendeu? Uhum. É muito fácil para a gente, às vezes... Sem querer produzir aquilo que todo mundo quer ouvir, Sim. Sem se tornar, de maneira leviana, comercial. É isso. Não é? Porque, na verdade, muitos... e, às vezes, até a gente mesmo, às vezes a gente se preocupa nisso, né? Nossa, mas o que é comercial, o que não é? E aí você deixa de ser você, né? E eu me preocupo muito com isso. Independente disso, né? Eu tenho um amigão, um maninho, nós somos amigos e a gente conversa muito sobre isso, assim. Ele acredita nisso também. Então, a gente vai encontrando pelo caminho pessoas que acreditam nisso e já outras que você não se identifica tanto. Eu né? acho muito interessante esse assunto pelo seguinte. É claro que o artista,
ele precisa entender também o gosto de quem o ouve, porque a Aline, ela não canta para ela, não é? Porque se você fosse cantar, produzir música para você não precisava gravar, não é? Quando você faz uma produção, quando você publica essa produção, não é? Você está servindo aquelas pessoas que ouvem. Então, é claro que o artista ele leva em consideração o gosto popular, aquela proposta que ele tem precisa se conformar também ao que o outro é capaz Com de certeza. absorver. As tendências de um momento, claro que são consideradas, tem tendências que são antiquadas. Você ouve, a música está velha, porque ela não é dessa época, não é verdade? É verdade. Então, tudo isso você considera. Mas o que a Aline está falando para a gente é que tem um jeito de você olhar para uma canção e dizer assim, se a gente puser desse jeito, vende. Né? O que está vendendo hoje é isso. E o que você está me dizendo é que isso você não faz. Não. É isso? É isso. Não. E eu acho, Márcio, eu acho não, eu tenho certeza que quando a gente canta aquilo que de fato a gente acredita, vai chegar. Entendeu? Ah, com certeza. Vai chegar em você. Porque sou eu, né, ali. E isso que você falou é super importante. Claro que eu me preocupo. Eu não penso só em mim, vou gravar o que eu quero, de forma alguma. Eu me preocupo. Eu quero que chegue no coração das pessoas de uma forma gostosa, que elas possam sentir o amor. Eu quero isso tudo. Mas eu quero, quando eu escutar o CD, eu quero entender que eu estou ali. Né? Eu não quero ouvir e pensar assim, nossa, quem é essa? Não sou eu. Então, a gente escuta muito o meu CD no carro, né? Não é porque eu me amo, não, tá, gente? É porque as crianças são viciadas. E a gente fica. E às vezes eu falo, eu não aguento mais. Mas é legal porque você escuta, e o tempo todo eu sinto, sou eu, entendeu? Eu acho que isso é tão gostoso. Isso, com acho que certeza. deve ser muito complicado você ouvir e pensar, nossa, eu estou cantando isso, mas não é bem isso que eu acredito, entendeu? Pois é, e o contrário é tão gratificante, né? Sim. André, você que está sempre aí com a Aline, é isso mesmo? Ela está falando a verdade aqui pra gente? Você pode desmentir se você quiser, viu? Não, Ai, ela está Jesus. falando a verdade, sim. É muito gratificante fazer parte desse projeto, desse novo trabalho da Aline, porque você sente uma verdade. De fato, ela procura viver o que canta. E é muito gratificante para mim. Como é que foi essa parceria entre vocês? Então, na realidade, ela precisou de mim meio que na última hora para um evento que ela ia ter um show, e ela me convidou para fazer. E aí, acho que desse show a parceria deu tão certo que Ficou. Né? É isso aí. Tem dado bastante Que certo. legal, né? Nossa, ele é sensacional, André. Tem umas escolhas que a gente toca faz demais. e tem umas escolhas que Deus faz pra gente, né? É isso mesmo, Chega Márcio. assim meio que por acaso, parecendo coincidência, mas pelos frutos lá na frente a gente diz assim, foi providência. Sim, eu até fiquei tensa na época. Meu Deus, como é que eu vou fazer? O tecladista não pôde. Mas Deus já sabia, né? Já tinha preparado tudo. Pois E é. ele, além de tocar maravilhosamente bem, acredita naquilo que eu acredito também, né? É um servo de Deus assim como eu. E um amigo, né? Divertidíssimo. Então, eu estou super feliz com essa parceria. Aline, uma história que traz consigo uma letra que nasceu uma música que traz consigo uma letra que nasceu da vida, amparada pelos valores do Evangelho, normalmente transformam vidas, mudam pessoas. E eu queria que você contasse para a gente uma história, um testemunho marcante de alguém que foi restaurado, que teve a vida transformada a partir de uma música sua. Então, essa canção, Ponteiros, eu fiz quando eu perdi meu primeiro filho, antes do Pedro. Eu perdi meu primeiro bebê, aí teve um dia que eu achei que estivesse grávida e não estava, então eu fiquei bastante aborrecida com Deus, né? E comecei a falar a letra da música para ele até que eu fiz a canção. E depois eu engravidei, enfim, passou o tempo. E hoje, essa canção, especificamente, ela tem, assim, eu recebo muitos testemunhos através dessa canção. Não só de pessoas, de mulheres que se identificam, que estão tentando engravidar há muito tempo, mas de pessoas que perderam, pessoas que amavam, de enfermidades, histórias de câncer na família, muitas, muitas. E eu queria contar duas muito rápidas, que foram as que mais me tocaram. Uma, há pouco tempo agora, quando eu abro o Facebook, eu vejo um vídeo escrito assim,
demorou 2 anos e meio, nós conseguimos. Aí eu cliquei no vídeo, porque o meu perfil tem pessoas que eu não conheço, a maioria é um perfil profissional, mas eu cliquei para ver o que era. E aí é um vídeo dela, da menina, contando para o marido, né, fez uma surpresa dentro de casa para ele ver que ela estava grávida, depois de 2 anos e meio tentando. E qual Olha, que música está legal. tocando enquanto ela fala? Ponteiros, no fundo. E quando eu olhei, eu falei, meu Deus, que é Ponteiros. E eu fiquei muito feliz e escrevi para ela. Ela falou assim, Aline, você não se lembra mais, mas há muito tempo atrás eu escrevi para você que eu estava tentando engravidar há muito tempo e você falou para mim, vai florescer na sua casa, espere, você vai engravidar em breve. Eu já não me lembrava disso. Então, essa história me marcou muito porque eu fui pega de surpresa. Ela nem me marcou no Face, né? Eu que vi. E uma outra linda, eu abri o Facebook e vi uma foto. Uma faixa bem grande assim, os teus ponteiros andaram devagar. Eu vi uma multidão com uma faixa, aí vi uma foto, e aí eu fui procurar o dono da foto e escrevi por mensagem. Me conta essa história, o que é essa faixa? E ele foi contar que quando ele tinha um filhinho, e aí 2 dias depois que ele teve o outro filhinho, ele precisou fazer aquela viagem de ouro da Marinha e ficou 6 meses fora. E aí, nesse meio tempo, além dele já estar doído, porque estava com um bebê de 2 dias e teve que viajar, além disso, ele perdeu a avó com câncer. E a mãe dele ligava para ele durante a viagem, esses 6 meses, e cantava essa música para ele. E ele ficava chorando de um lado e ela chorando de outro, e ela cantando, consolando para ele aguentar firme, porque ele queria voltar, né? E aí, quando ele chegou, quando acabou a viagem, que ele chegou à família esperando, está aquela faixa bem grande, né? Os teus ponteiros andaram devagar. E quando ele viu a faixa de longe, e aí eu fiz um show, que inclusive foi esse que o André fez pela primeira vez comigo, e ele estava nesse show. E aí eu chamei ele para vir à frente, para ele contar. Então, essa história assim, me emocionou demais, porque no meio daquela família, do sofrimento, de tudo da espera, né? De fato, o que é esperar. Então, a música, Márcia, ela vai assim para onde a gente não tem noção. Não né? tem fronteiras para ela. Não tem. Né? E Deus usa a gente de tudo que é jeito. Quer dizer, usou através de uma dor que eu estava vivendo no momento. E Deus ele é tão perfeito, quer dizer, que eu falo e não me dói mais, né? Porque Deus ele é perfeito nisso. E, de uma forma, a música vem ajudando tantas pessoas. Então, assim, não tem como não ser apaixonante, né? Certamente. Olha, quer mais? Aline Venturi, no seu CD Floresceu. Quero agradecer você, querida, pela sua presença aqui no Papo Aberto, viu? Ai, Márcio, muito obrigada. Eu adorei mesmo. Obrigado pela porta aberta de vocês, pelo carinho. Foi muito bom. Obrigada. Estava aberta e continua aberta. Com certeza. Adorei. Novos trabalhos, queremos você aqui. Com viu? certeza, voltarei. Você pode continuar em sintonia com o programa pelo Facebook, facebook.com/Papo Aberto. Continue ligado na programação da TV Canção Nova. Uma ótima semana para você e até segunda-feira, se Deus quiser. Sei que o teu tempo não é o meu, vivo à espera de ti. Como será, quando virá, nem sei se está para chegar. O amanhã é um vizinho escondido em ti. Não sei por que ando ansiosa assim. Se o Senhor meu coração preparou, vou esperar em ti, mesmo sem entender por que demora tanto assim.
Os teus ponteiros andam devagar e me ensino a não ter pressa e esperar. Os teus ponteiros andam devagar e me ensino a não ter pressa a esperar. Os teus ponteiros andam devagar.